Quero que vocês me expliquem como é que surgiu isso. Movimento Aliança LGB, de onde é que isso vem? Bom, eu posso falar um pouquinho, depois a Karen um pouco, enfim. Bom, a Aliança LGB começou lá no Reino Unido, na verdade, com a LGB Alliance, né? E foi fundado, inclusive, por figuras históricas do movimento LGBTQIA+, né? Toda a sopa de letrinhas. Como Baby Jackson, que estava lá na década de 70, à frente da Gay Liberation Front. Então, aqui nós não estamos falando de pessoas que não têm vivência, inclusive com ativismo, tá? Foi criada lá em 2019 no Reino Unido, porque lá, né, as pautas de identidade de gênero avançaram muito antes em relação ao Brasil, né? Então lá eles conseguiram ver bastante as consequências das políticas de autodeclaração de gênero e como que isso tem afetado lésbicas, gays e bissexuais, e como também tem promovido o apagamento e também um revisionismo histórico, né, em relação à história, né, do movimento como um todo, né, tirando o nosso protagonismo, nos apagando. Então, teve essa insatisfação de lá. Eu já estava acompanhando há um tempo. E aqui no Brasil, teve outros grupos que tentaram fazer uma frente LGBT. Inclusive, se vocês repararem, o nosso Instagram foi criado em 2023. Naquela época, a gente tentou criar também, elaborar, mas na época não foi muito para frente, não tinha muita mão, né? E o momento ali não estava muito ideal para a gente tocar uma associação nesses moldes, né? Enfim, no início desse ano, eu faço parte da Matra, né, que é outra associação, que é uma associação de mulheres, que são críticas de gênero também, e ali tem muitas mulheres lésbicas, bissexuais também, e eu sempre quis, né, voltar com uma associação, né, LGB, ou algo voltado para a orientação sexual, né, baseada na nossa realidade biológica, baseada no sexo. E ali nós conseguimos, o Instagram já tinha o arroba, já tinha algumas pessoas em mente, então nós conseguimos o contato, né, do Simon, que é o representante da LGB Internacional, né, da LGBNC, e ele, né, e conseguimos fazer uma articulação e fomos inseridas, né, no grupo ali com as outras LGBs dos outros países, né, são 19 países no total. E só adicionando, assim, né, resumindo, o movimento ele surgiu a partir de um descontentamento de parte de lésbicas, gays e bissexuais. Na questão, quando você substitui a palavra gênero, né, pelo sexo, você meio que apaga a orientação sexual, né? Então, tem tanto essa questão de, por exemplo, a gente se atrai pelo sexo da pessoa, não pelo gênero, né? Apesar do gênero fazer parte da constituição, né, da socialização da pessoa, quando a gente se atrai, a gente não se atrai pelo que a pessoa reproduz num papel social esperado pela sociedade, né? A gente se atrai por tudo, mas também, principalmente, pelo sexo da pessoa, né? Que as pessoas falam, se você vê um órgão sexual feminino ambulante, não é isso. Mas a gente também vê isso, né? Então, quando você substitui o gênero pelo sexo, ou vice-versa, né? Você confunde as coisas, né? Você troca e isso tem consequências sobre as orientações sexuais, né? Sim, e sem tirar também, né, além dessa questão dos conceitos, André, tem a questão das pautas que divergem mesmo, a substituição dos conceitos e também a questão da transição infantil, é algo que é muito sensível da gente falar para os LGBs, porque a maioria muitos LGBs, né, experienciaram uma infância fora dos padrões de gênero esperado, sabe? A gente sempre escutou, aquele fulano ali desde pequeno, dava pinta que ia ser gay, ou aquela menininha ali desde criança dava pinta. Então, eles estão pegando esses jovens, né, que talvez futuramente seriam jovens adultos homossexuais e transicionando, estão falando para essas crianças que elas nasceram no corpo errado,
só por elas estarem vivendo, experienciando uma infância diferente do que é esperado. Isso aqui não é dado da minha cabeça, não. Tem o DSM, que é o Manual de Critério Diagnóstico, tem lá no critério diagnóstico de disforia de gênero, falando que mais de 80% das crianças que apresentam disforia de gênero na infância não persiste na vida adulta. E também tem outros estudos longitudinais reforçando esse dado. Então, eles estão querendo, né, transicionar crianças, né, que seriam futuros adultos homossexuais, né? E isso interrompe total o modo como a pessoa vai experienciar a vida e vai impedir que talvez ela tenha uma descoberta de quem ela realmente seja, sabe? Enfim, isso também é um ponto que contribui bastante, né, para as pessoas aderirem também, né, e a aliança LGBT sido bem recebida aí, não só dentre os LGBs, mas também pela população geral. Quanto material em 17 minutos, gente. Eu fui escutando, vocês fui pensando em tanta coisa. Primeiro, eu quero falar para o pessoal que está nos comentários, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma alegria para mim ter vocês aqui no canal, e é uma alegria, eu acho que para vocês também, para a gente sanar tudo que a gente está com dúvida em relação ao movimento, em relação à aliança. Então, fiquem à vontade para comentar, a gente vai trazendo vocês aqui na medida do possível, na medida que Ellen e Karen forem... que Marielle e Karen forem concluindo uma questão, eu vou trazer... Gente, esse povo gosta de polêmica. Eu converso com várias transexuais, sabe, meninas? E elas têm me dito, né, que, olha, não me encaixo mais no movimento LGBTQI. E infinitas letras para frente, né? Porque, não sei, estão querendo me colocar dentro de uma caixinha. A proposta era me tirar da caixinha. E, de repente, eu me sinto dentro da caixinha, né? Em relação aos bissexuais também, né? Tem muita gente falando assim, não somente a criança, né? Mas para os bissexuais, sai do armário, né? Se assume de uma vez. Não é assim que funciona, né? Não é só uma questão da visão do outro, né? Depende da visão de quem está vivendo a experiência, quem está passando pela experiência. Então, é muito delicado essa conversa, e não é uma coisa automática, como algumas pessoas, né, como vocês falam, têm defendido, né? Vi há pouco tempo uma trans, estava naquele estilo de diálogo, com umas 20 pessoas, e ela está conversando com ele, eu lembro quem, Astra da Vida, eu acho que é o nome da trans, e ela, de uma forma muito transparente, colocou as questões que ela tem que assumir para fazer a transição, né? Coisas que ela vai ter que conviver, coisas, né, que ela vai ter que repor no seu organismo nessa faixa de transição. E eu fiquei gente, então, uma criança vai ser assim também? Né? Eu imaginei a seriedade da situação. Isso torna o nosso papo aqui cada vez mais importante para a gente estar debatendo. Bom, vou trazer a primeira polêmica. Vocês estão preparadas? Pessoal, vocês estão preparados para a primeira polêmica? Sim. Pode. Não.